aqui para mais um programa Fenômeno UFO. Hoje, novamente, né, para nossa alegria aqui, todos aqui da equipe, pauta de telespectador. E a pauta de hoje é do nosso amigo Adriano, de Francisco Morato, Grande São Paulo. E o tema que ele nos pediu foi a viagem do homem à Lua. Mas antes de nós desenvolvermos o tema aqui, nós vamos ver o que as pessoas acham. O homem teria ido ou não à Lua? Curiosamente, hoje em dia, muitas pessoas têm essa dúvida. Depois nós vamos mostrar que o homem realmente esteve lá. Então, depois da opinião das pessoas na rua, nós entramos com o programa. Então, até já. Você acredita que o homem foi à Lua? Não. Por quê? Parece muito esquisito. A imagem da bandeira tremendo na Lua, muito estranha. Pelo que tem passado, né, na televisão, mostrando ele lá, acredito sim. Naquele tempo, naquela época, a tecnologia não era tão avançada, como hoje também não é tão. Mas não acredito, acho que foi armação. Todas, né, a gente vê filmagem, a gente vê foguete sendo lançado, teve pedra que voltou. Bom, como vimos a opinião das pessoas na rua, né? Agora nós vamos falar, acho que, de um dos eventos mais importantes da humanidade, que foi a chegada do homem à Lua. Né? E realmente o ser humano, nesse ponto, partiu do zero. Né? A corrida espacial estava se iniciando, foi a principal motivação, né, da chegada do homem à Lua, né? Foi a rivalidade entre Estados Unidos e a extinta União Soviética. Mas praticamente nada se sabia, não se sabia nem se o ser humano sobreviveria no espaço. Os próprios foguetes tiveram que ser muito aperfeiçoados, muito. Né? Nós vemos aqui a primeira imagem de um foguete Atlas Agena. Né? Foi o primeiro a colocar um astronauta americano em órbita, porque na realidade Alan Shepard foi o primeiro americano a subir, ele não chegou a entrar em órbita. Né? O foguete que levou era muito pequeno, né? Ele não tinha potência suficiente para colocar a cápsula Mercury, né, com o astronauta Alan Shepard a bordo na órbita terrestre. Né? Então, a partir de alguns voos, começou-se a utilizar um foguete maior, o Atlas Agena, que é a primeira imagem que nós vamos mostrar aqui, foguete portador bem maior, né, que levaria John Glenn, esse sim, o primeiro americano a dar uma volta completa em torno da Terra, né, um foguete que tinha mais potência. Nós vamos ver a imagem seguinte, o foguete Titan. O foguete Titan já seria usado no projeto seguinte, o projeto Gemini, né, que eram veículos maiores, levavam 2 astronautas. Terceira imagem, nós vemos um foguete também de um outro modelo bem menor, usado para lançamento de satélites na órbita da Terra. Nós vamos ver a imagem seguinte, 2 astronautas americanos, né, o Edward White e o Wally Schirra, né, ambos, né, já no solo, depois de uma missão a bordo de uma cápsula Gemini. Ed White viria a morrer no teste da Apollo 1, quando ela se incendiou na rampa de lançamento e acabou asfixiando em seu interior o Ed White, o Roger Chaffee e o Gus Grissom, que era o comandante daquele voo. Mas antes dos primeiros homens, né, entrarem nos veículos espaciais, tanto a União Soviética, extinta União Soviética, como os Estados Unidos se utilizaram de animais, né, para ver como é que eles reagiriam, se eles voltariam vivos do espaço. Os russos optaram por cães. Nós vemos um cachorro aqui, na imagem seguinte, até uma imagem curiosa, nós vemos um cão dentro de uma espécie de traje espacial. A mais conhecida foi a Laika, né, que entrou em órbita da Terra, deu diversas voltas em órbita da Terra. Né. Os Estados Unidos já preferiram os macacos, os chimpanzés. Esse aqui foi batizado de presunto, de Ham, né, porque não se sabia se ele voltaria ou se ele sobreviveria ao voo, mas ele voltou. Isso aqui já é ele retornando, né, do voo. Nós vemos um oficial da Marinha Americana verificando as condições do chimpanzé. A imagem seguinte, aí, esta sim, do primeiro astronauta humano, ou cosmonauta, Yuri Gagarin, né, que subiu a órbita da Terra em 1962, né, a bordo da nave Vostok. Ficou famoso por dizer aquela frase, a Terra é azul. A imagem seguinte, nós vemos a primeira mulher a ir ao espaço, que foi a cosmonauta russa, a Valentina Tereskova. A imagem seguinte mostra um veículo soviético maior com 2 astronautas a bordo, um deles o Alexei Leonov, que seria o primeiro ser humano a sair de um veículo no espaço, ficar por um período de tempo, né, no vácuo do espaço.
Nós vemos a imagem seguinte, né, a cápsula Mercury norte-americana, a primeira imagem, nós vemos que um veículo era bem acanhado. Em 1962, 63, eu era garoto, eu tive a oportunidade, num evento aqui no Ibirapuera, entrar dentro desse veículo. Realmente o astronauta vestia, né, de tão acanhada que era a cápsula Mercury. A imagem seguinte mostra a mesma Mercury com um foguete de salvamento. Em caso da explosão do foguete, né, esse foguete menor aqui preso na parte superior da Mercury deveria decolar, né, deixando o foguete acidentado e levando os astronautas até uma altitude segura, onde um paraquedas abriria. Nós vemos a imagem seguinte, né, mais um astronauta americano andando em direção à rampa de lançamento. A imagem seguinte nós vamos ver já no final do projeto Mercury, né, mais um astronauta americano aqui, o Gordon Cooper. Gordon Cooper chegou a ver um UFO, uma base aérea na Alemanha, uma base aérea americana na Alemanha. Nós vemos a imagem seguinte, né, os veículos americanos desciam no mar. Após terminar a missão, eles entravam na atmosfera, né, e tanto a cápsula como o astronauta eram guindados por um helicóptero, né, e levados até um porta-aviões, né, que ficava ao largo esperando a chegada do veículo e do astronauta. A imagem seguinte foi aquela que eu falei. Né, nós vemos o Alexei Leonov no espaço, nós vemos ele de cabeça para baixo porque ele está no vácuo do espaço, né, não há gravidade. Nós vemos um fio branco, né, ligando ele à cápsula, que é essa imagem branca na parte inferior, é o cordão umbilical que mantinha o Alexei Leonov preso ao veículo. Porque se esse cabo se rompesse, ele ficaria perdido no espaço e acabaria morrendo quando seus tanques de ar esvaziassem. Nós vamos ver a imagem seguinte, o foguete Titan, né, já subindo com as primeiras cápsulas Gemini norte-americanas, né, para 2 tripulantes. Nós vamos ver em seguida uma imagem lindíssima. Nós vamos ver uma nave desse tipo, Gemini, na órbita da Terra. Mas antes de nós continuarmos, nós vamos para o nosso quiz de hoje, né? E a questão de hoje é: quando os americanos pisaram pela primeira vez na Lua? Alternativa A, 20 de julho de 1969. Alternativa B, 19 de junho de 1969. Alternativa C, 18 de maio de 1969. 20 de julho, 19 de junho ou 18 de maio. Quando o astronauta norte-americano Armstrong e o seu companheiro Buzz Aldrin pisaram na Lua. Nós vamos dar a resposta no nosso último bloco. Então nós vamos para o nosso primeiro intervalo, já voltamos com mais Fenômeno UFO. Então até já. Estamos aqui de volta com o nosso Fenômeno UFO, pauta de telespectador, do Adriano de Francisco Morato, né? Homem na Lua, esteve ou não? Esteve. Né? Então nós estamos vendo as imagens aqui, né? Nós vimos a nave Gemini, antes de encerrarmos o primeiro bloco, na órbita da Terra. Agora nós vamos ver a imagem do primeiro americano a deixar a nave no espaço, que foi Ed White. Né? Nós vemos ele aqui saindo do veículo, nós vemos a Terra ao fundo. Isso era importantíssimo, saber se o ser humano sobreviveria no vácuo do espaço. Então nós vemos o Ed White aqui fora, né? Ele inclusive acabou quase estourando seu tempo, né, de permanência fora do veículo. Ele estabeleceu um recorde, ele ficou encantado com as imagens que ele viu da Terra, né? A Terra é lindíssima à vista do espaço. A imagem que nós vemos seguinte é uma cápsula Gemini, vista por trás, né? Nós vamos ver essa proteção atrás, uma proteção térmica, ela é dourada. Dourada porque ela é ouro puro, é um tecido plástico, né, revestido de ouro puro para refletir calor, né, da parte de trás, mantendo os sistemas do veículo Gemini refrigerado. Né? E a seguir nós vamos ver, né, o fantástico foguete Saturno V. Né? Esse foi o foguete desenvolvido pelos norte-americanos para levar os primeiros homens à Lua. Né? Os russos, infelizmente, a partir dessa etapa, ficaram para trás. Né? O veículo que eles haviam projetado para levar o primeiro cosmonauta russo à Lua acabou explodindo. Né? Houve uma série de problemas técnicos e o projeto do foguete do russo até a Lua acabou sendo abandonado.
Então nós vemos aqui o Saturno V, um veículo de 120 metros de altura, né, equivalente a um prédio de 40 andares. É mais ou menos como o nosso edifício aqui em São Paulo, quem conhece, do Banco do Estado de São Paulo, do Banespa, né? É mais ou menos daquele tamanho. Era um foguete de 5 estágios, né? O primeiro estágio tinha uma potência de 650 toneladas de empuxo, né? Os astronautas ficavam nessa pequena parte superior do veículo em cima, na cápsula Apollo, né, que levaria os 3 primeiros astronautas até a Lua. Nós vemos a imagem seguinte, né, a imagem, né, do foguete deixando a rampa de lançamento. O estrondo era tão forte na decolagem desse veículo, né, que pessoas a 12 quilômetros de distância ouviam a partida do foguete Saturno V. Né? Detalhe, o rastro de chamas dos motores dele, né, tinha 3 a 4 vezes o tamanho do foguete, chegando a 300 a 400 metros de comprimento. Né? Realmente era um foguete gigantesco. Muita gente fala, né, que após a Apollo 17 teriam havido outros voos à Lua. Não houve. Depois nós vamos, se houver tempo, explicar o porquê. Então, não haveria como um foguete desse, né, deixar a rampa de lançamento sem ser percebido, devido ao barulho, né, e a chamas que ele deixava, um rastro intenso de chamas no céu. A imagem que nós vamos ver a seguir é do módulo lunar. Nós vemos claramente um homem de pé em cima da plataforma. Nós temos que ver que o módulo lunar era um engenho duplo. Nós vamos ver a metade inferior, que era responsável pelo pouso na Lua, né? Quando os astronautas fossem deixar a Lua, somente a parte de cima, da metade para cima, decolava, né? Que era onde os astronautas ficavam. E era um local tão acanhado que nem cadeiras havia. Essa é a realidade. Os astronautas ficavam em pé, né? Nós vamos ver aqui outra imagem aqui do módulo lunar, já na Lua agora, né? Já pousado. Nós vemos um astronauta próximo ao módulo lunar. A imagem seguinte, nós vemos o interior do módulo lunar. Nós vemos como ele é bem acanhado, ele é bem apertado, né? Não tinha que se preocupar, o peso era uma preocupação essencial, né, do voo à Lua, porque senão o foguete não conseguiria decolar, né, com um excesso de peso. Então foi tudo calculado milimetricamente, grama por grama, né, para que o veículo pudesse chegar até a Lua. Então nós vemos os astronautas em pé, nós vemos as janelas e vemos que não há cadeiras, não há poltrona. Os astronautas desciam, manobravam em pé. Na hora de dormir, né, na hora do período de descanso, Neil Armstrong e Buzz Aldrin não precisaram, porque eles ficaram poucas horas na Lua. Mas nos voos mais longos, né, os astronautas se prendiam na lateral da cabine e dormiam em pé. Não há, como a gravidade na Lua é muito menor do que a Terra, né, eles não tinham desconforto. Era simplesmente se prender e dormir, né, era o processo que eles faziam. Nós vamos ver agora, né, a nave Apollo, na órbita da Terra, né, a parte onde ficavam os astronautas, essa parte cônica mais escura na imagem, né, era onde os 3 astronautas ficavam. Nós vamos ver a imagem seguinte, a nave Apollo já acoplada ao módulo lunar. Né, quando ela deixava a órbita da Terra, ela girava, né, pegava o módulo lunar, que ainda estava dentro do quarto estágio do foguete Saturno V, tirava lá para fora, virava novamente em direção à Lua. Nós vemos a Apollo em relação à cápsula Gemini e a cápsula Mercury. Nós vemos como a Apollo é muito maior que os veículos antigos dos Estados Unidos. Né? Nessa posição, eles iam até a Lua, né? Ali chegando na órbita da Lua, o módulo lunar se desprendia e descia na superfície da Lua. Detalhe, os astronautas trouxeram 400 quilos de rochas e poeira lunar, né, que chegaram a vir aqui para o Brasil no início da década de 70, né, a gente pôde ver isso, né, aqui no Brasil houve uma exposição, né, mostrando o material que os astronautas trouxeram da Lua, né. Além disso, né, parte desse material foi dividido por diversos laboratórios do mundo. Muita gente fala, né, que o módulo lunar, né, estava na Terra, né, foi uma filmagem feita aqui na Terra, porque quando ele decolou, a bandeira, né, que estava próximo ao módulo lunar, no voo Apollo 11, balança violentamente. Na realidade, como eu falei, o módulo lunar era um engenho duplo. Então, quando a parte de cima decolou, né,
os gases incandescentes defletiram na parte de baixo para os lados, fazendo com que a bandeira se agitasse violentamente. Não era vento, né? Eram os gases incandescentes do motor foguete. Outro detalhe, russos monitoravam o sol atentamente, né? Chineses, outras nações monitoravam. Então não havia como os Estados Unidos tentarem criar uma fantasia a esse respeito, né? Inclusive as fraudes que se mostram são muito grosseiras, ou são bobagens, asneiras, quilométricas que se fala, como essa do vento na Lua, né? Não podemos esquecer que aquelas luzes que estavam ali não eram fraudes ou trucagens de estudo, mas sim objetos que estavam acompanhando os astronautas, que a NASA, isso sim, ela evita comentar, né? Esses estranhos veículos ou UFOs, né, que também estiveram presentes na Lua quando da descida dos nossos astronautas lá. Todos os nossos voos espaciais foram acompanhados, entre eles os voos à Lua. Os astronautas, quando desceram na Lua, os UFOs ou OVNIs estiveram sempre por perto, acompanhando a presença dos nossos astronautas ali. Então não havia como os Estados Unidos iludir diante do monitoramento mundial em cima de todos os voos. E os voos foram da Apollo 11 e Apollo 17. Os últimos 3 foguetes Saturnos que sobraram, um foi usado num voo conjunto com a Rússia, o outro para o lançamento do módulo lunar, né, aliás, num voo conjunto, da Estação Espacial Norte-Americana Skylab, e o último se encontra preservado como uma relíquia da época. Então não houve outros voos depois da Apollo 17. Né. Para o último bloco, vamos mostrar as últimas imagens, né? Vamos dar a resposta do quiz e vamos mostrar como serão os voos à Lua. E com os e-mails dos telespectadores também. Voltamos já já. Estamos aqui para o nosso último bloco. E agora gostaríamos de fazer aquele nosso convite. Conheça essa iniciativa que é o Clube Amigos da Boa Nova. 0812 18 38. Você pode se associar, né? Se filiar, e através de uma pequena mensalidade você vai ter uma série de benefícios e estará nos ajudando aqui. Entre em contato, as simpaticíssimas moças do Clube Amigos da Boa Nova vão lhe dar todas as informações. Conheça essa iniciativa tão importante que tanto nos tem ajudado. Bom, vamos para a resposta do quiz de hoje. Quando o homem pisou na Lua pela primeira vez? Alternativa A, 20 de julho de 69, B, 19 de junho de 69, C, 18 de maio de 69. A alternativa correta A, 20 de julho de 1969, Neil Armstrong pisou pela primeira vez na superfície do nosso satélite natural, uma viagem de 3 dias, e disse a famosa frase: um pequeno passo para o homem e um grande salto para a humanidade. Portanto, alternativa A, 20 de julho de 1969, o astronauta Neil Armstrong pisou pela primeira vez na Lua. Pouco tempo depois, Buzz Aldrin, o piloto do módulo, repetiria, né, os passos de Neil Armstrong na Lua. A imagem seguinte nós vemos é um cilindro, né, são projetos futuros, né, serão veículos que serão colocados na Lua, onde o homem terá um ambiente de sobrevivência. E depois trabalhar ali fazendo uma instalação definitiva na Lua. Vemos a imagem seguinte, a nave Orion, que serão os novos veículos americanos com destino à Lua. Ela é muito parecida com a Apollo, né? Ela tem essas 2 orelhas, que são painéis solares para geração de energia, mas a nave é inspirada nas naves Apollo, né, do final da década de 60, que levaram o homem à Lua. E como última curiosidade, nós vemos a evolução dos trajes espaciais. Nós vemos o primeiro traje espacial aqui, do projeto Gemini, e o traje dos astronautas que pisaram na Lua. Um traje muito pesado, pesava mais de 100 quilos, extremamente desconfortável, né? O astronauta não conseguia dobrar as pernas, né, para baixar, pegar alguma coisa. Provavelmente os novos trajes, né, serão mais confortáveis e melhores, né, para o desenvolvimento dos astronautas na Lua ou em outros corpos celestes. Bom, vamos para os e-mails de hoje, né? E o primeiro e-mail aqui é da minha amiga Darlene, aqui de São Paulo. E a pergunta que ela faz é a seguinte: fico me perguntando como Deus fica nisso tudo com relação ao universo. Ele está por trás da explosão do Big Bang ou ele é pura energia? Né? Ele é pura ciência? Nisso tudo, o espírito também é energia condensada? Bom, Darlene,
como diz a doutrina espírita, né, o Criador está sempre acima da sua criação. Na primeira questão, uma das primeiras questões do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta, né, o que é Deus? Né, e os Espíritos falam, a causa primária de tudo, o universo de tudo. Né, sem ele não haveria nada. Portanto, a gente não sabe o que ele é, viu, Darlene? Ele deve ser muito mais que energia, muito mais que ciência, né? Ele está muito acima, muito além disso. Né? Nós, como seres relativos, Darlene, não conseguimos conceber um ser como Deus. Né? Nós concebemos a sua existência através da sua obra, que é um universo. Né? Então, além do universo, né, a vida, os espíritos, né, nos mostram que existe uma inteligência criadora lá em cima. Né? Nós chamamos de inteligência. Tá? Por falta de uma definição melhor, nós não temos uma condição de definir Deus. Ele está muito acima da sua criação, que somos nós, minha amiga. Tá? Nós espíritos, né? Ou os desencarnados ou encarnados. Né? Então, ele rege tudo isso. Né? Os espíritos que estão nesse mundo, em outros mundos, migrando através dos mundos, a criação de novos mundos, né? O fim de outros mundos e assim por diante, Darlene. Né? Ele está acima de tudo isso. Então a gente não consegue conceber Deus, nós não conseguimos defini-lo. Né? Ele está além da nossa capacidade de interpretação. Nós não conseguimos nenhum comparativo, né, para explicar quem ou o que é Deus. Tá, minha amiga? Mas ele está lá em cima, ele sabe tudo o que ocorre, né? Ele povoou esse universo de vida e o Cristo já nos tinha avisado, na casa do Pai há muitas moradas, ou seja, existem muitos outros mundos, como a nossa ciência está descobrindo, né? Existem muitos outros que ainda não foram descobertos. E a vida é um fenômeno natural no universo, viu, Darlene? Você pode ter certeza disso. Agora, definir Deus, Darlene, aí é muito para o meu caminhãozinho de areia, né? Caminhãozinho de areia humano. Né? Nós não temos essa condição ainda de definir o Criador. Uma única coisa que eu posso te falar, né, é que o Criador está sempre muito além da sua criação. Muito obrigado pela sua questão, viu, Darlene? Qualquer coisinha, entre em contato conosco novamente. A seguinte aqui é do meu amigo Fábio Santos, de Goiás, da cidade de Catalão. Ele pergunta um caso de Araçariguama em 47, uma pessoa que recebeu um feixe de luz e desmaiou. Se eu não me engano, viu, Fábio Santos, é um caso muito antigo, mas a pessoa não desmaiou, ela acabou falecendo. Mas não se sabe o que era a luz, eu não vou lembrar o nome desse caso agora, vamos ver se mais para frente eu trago o nome. Né? A pessoa começou a pele, os órgãos a se descolarem do esqueleto. Ele acabou se desmanchando. Né? Ele não fala em UFO, ele fala que foi atingido por uma luz que veio do céu. Pode ter sido um raio, pode ser muita coisa. Um relâmpago globular. Né? Não dá para dizer se foi um OVNI ou não. Né? Não há registro, ele não fala em ter visto um objeto no céu. Né? Eu não lembro o nome dele agora, meu amigo, viu, Fábio? Mas isso aconteceu. Né? Depois ele acabou sendo enterrado e o túmulo é considerado maldito, as pessoas não se aproximam do local. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Tá? Mais para frente vamos ver se eu trago o nome dessa pessoa que acabou tendo contato, mas acabou com algo. Não se sabe se UFO ou não. Não posso te afirmar que foi um UFO, porque ele não fala ter visto um objeto nos céus. Tá? Então pode ter sido vítima de um contato com um raio, ou relâmpago globular, essa pessoa que agora não lembro o nome. Tá bom, meu amigo Fábio? Você me perdoe, mas no momento a memória me falhou. Tá bom, meu amigo? Mas agradeço pela sua questão, né? É um caso realmente que abalou muitas pessoas da cidade na época. Tá bom, meu amigo? Era a resposta que eu podia te falar. Eu não posso muito além disso, porque a pessoa morreu poucas horas depois de ter sido atingida por esse feixe de luz. Ele sobreviveu muito pouco tempo. Ainda não há muito que se comentar a esse respeito. Muitos falam que foram UFOs, mas não há prova disso. Bom, se você quiser sugerir a sua pauta aqui para o programa, sugestão ou crítica, é muito fácil. É só entrar em contato conosco, que é fenômeno@tvmundomaior.com.br. Entre em contato conosco, né, que teremos o maior prazer de responder a sua questão ou, né, fazer a sua sugestão de pauta, transformar num programa, como fizemos com a sugestão do amigo telespectador Adriano. Queria desejar uma ótima semana, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais Fenômeno UFO. Até lá!